Muito bom dia, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais esse domingo tão lindo, tão abençoado que o Senhor tem dado. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e agora nós retomamos o estudo no livro dos Salmos. No domingo passado nós estivemos ministrando sobre o tema Páscoa, data tão importante, fundamental no mundo cristão. E agora nós voltamos para o livro dos Salmos, que estamos estudando já desde o final do ano passado. E eu convido os irmãos então a tomarem suas Bíblias e abrirem no Salmo de número 60. Mais um dos salmos escritos ou atribuídos ao rei Davi. Ele é curtinho, são apenas 12 versículos. Eu vou ler e convido que você acompanhe aí na sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. Salmo número 60. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do ar, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, e sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Muito bem, diferentemente de muitos outros salmos que temos visto anteriormente, aonde Davi se posta diante de Deus num lamento pessoal, individual, e na grande maioria das vezes resultado de seus próprios problemas pessoais, de sua conduta e até mesmo de seus pecados. Então, diante das consequências do sofrimento pelo qual ele passava, ele se coloca diante de Deus, de uma forma individual, de uma forma pessoal. Mas esse Salmo número 60 é um salmo que expressa um lamento coletivo. Ele trata de uma questão nacional, não é da questão individual, não é especificamente do rei, mas sim da nação como um todo. E nós sempre procuramos fazer um paralelismo entre o texto bíblico e a nossa vida cotidiana, porque tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino, para a nossa edificação, era para ser lido, é para ser estudado e é para ser aplicado na nossa vida. Né? Então, certamente, tal como o povo de Israel, como os filhos de Jacó, estavam experimentando aqui um momento de grande dificuldade nas suas batalhas, nas suas lutas, nós também já experimentamos aqueles momentos em que parece que tudo está dando errado.
até nós chegamos naquela conclusão precipitada, né, de que Deus está longe e o nosso mundo está caindo aos pedaços. Aquele dia em que nós levantamos e a coisa já começa dando errado logo cedo. Meu Deus. E parece que ao longo do dia vão indo de mal a pior. E a gente fala: Senhor, mas o que está acontecendo? Não é? Será que o Senhor nos abandonou, como diz aqui o salmista? Será que o Senhor já não sai mais com os nossos exércitos para as batalhas? Não é? Parece que isso acontece com a gente também. E Davi começa esse salmo de uma forma indignada, não é? Ele diz: Senhor, o Senhor nos rejeitou e nos dispersou, não é? Mas logo ele considera, logo a seguir, nós vamos ver isso na exposição da lição, por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver, e Davi percebeu isso, que Deus continua no controle da situação, que Ele tem o comando, que Ele tem as rédeas da situação, que nada está fora de seu governo. O inimigo estava causando danos a Israel, mas o inimigo visível ali nada mais era do que um instrumento do próprio desagrado de Deus com a nação de Israel, que precisava ser disciplinada, precisava ser orientada, precisava ser direcionada para a adoração a um Deus verdadeiro, a um Deus único, a um Deus que sempre amou a Israel, sempre protegeu Israel, e até hoje nós vemos isso. É um fato, né? É uma realidade às vistas de todos. As grandes libertações, né? Os grandes escapes que Deus deu para Israel ao longo de toda a história dessa nação. Então, num dado momento aqui, logo Davi percebe, né, que aquela sua indignação, que aquela sua postura de querer confrontar a Deus, era um disparate, porque Deus continuava e continua, como sempre, no controle de toda e qualquer situação. Mas o contexto, a história, porque aqui eu já falei um pouquinho da história, né? O contexto histórico desse salmo, como de muitos outros salmos, está lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 8. É um trecho longo, eu convido você a ler depois, para que você possa entender perfeitamente os fatos que aqui são narrados de uma forma poética, não é? Talvez você lendo aí, você vai ver algumas palavras, né, que você diz, mas isso aqui parece uma coisa um pouco difícil de entender, como no verso 2. Ele diz: Senhor, o Senhor abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Na verdade, o que o salmista usa aqui são metáforas, né? São palavras que são ditas de uma forma para que se possa entender de uma forma correta, mas numa linguagem figurada, numa linguagem metafórica, de uma forma poética. Mas se você quer entender a história literalmente, como ela aconteceu de fato, de um ponto de vista histórico, então precisamos ir lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 8. Então você, por favor, leia depois. Mas essas provações, essas situações pelas quais Davi passou, o fez ficar temeroso, não é? E isso aqui se deu num tempo em que a nação de Israel, ela guerreava em vários frontes, como a gente diz, em várias frentes de batalha. Então ela guerreava ao sul contra os sírios, depois até a região conhecida como Mesopotâmia, né, que faz divisa ao sudeste da nação de Israel, ali às margens do rio Eufrates e também do rio Tigre. Então ela tinha batalha num lado, um fronte de batalha ao sul,
um fronte de batalha ao sudeste e Davi conseguiu impor derrota a esses inimigos e assegurou a soberania da nação de Israel nessas divisas em que ela fazia com a Síria e com os países, especialmente o que hoje nós chamamos de Irã. Mas ao sul também precisava continuar batalhando, porque os enfrentamentos vinham por todos os lados. E o que Davi queria, e ele teve êxito finalmente nisso, era estabelecer a segurança territorial de Israel e também os caminhos, as trilhas de comércio, né, entre os países, especialmente para com o Egito. Então isso era fundamental para a subsistência, para a sobrevivência da nação de Israel. Era ter o seu território protegido e as suas relações comerciais também intocadas. Por isso ele precisou guerrear ao norte e guerrear ao sul. Então, no momento em que ele já havia conquistado as divisas ao norte, ao sul e ao sudeste, ele teve que mandar os seus exércitos para o norte, para guerrear também. E aqueles que já haviam sido subjugados, então se rebelaram. E os exércitos de Davi estavam a mais de 500 quilômetros desse local. E aí, o que ele teve que fazer? Teve que deslocar tropas e mandar de volta para lá, para um lugar que já havia sido dominado, lugar que já havia sido pacificado. Então vejam que é uma situação angustiante. Há um grande aí desgaste, um grande cansaço, um grande enfrentamento. Quando você pensa que a coisa está resolvida, há um levante de novo, naquele mesmo lugar. Você fala, mas aqui a coisa já estava acertada, não é? E parece que tudo volta à estaca zero. De novo, fazendo um paralelo com a nossa vida. Também isso acontece conosco. Então, diante desse cansaço, dessa exaustão pela guerra, pelos confrontos, pelas perdas de vidas, Davi, então agora cansado disso tudo, ele faz essa oração: ô Senhor, o Senhor nos rejeitou? Porque o Senhor nos dispersou por todos os lados. O Senhor já não sai mais conosco nas batalhas. Davi, num diálogo aqui com Deus, não é? Então, Davi, através desse salmo, ou a palavra de Deus através desse salmo, nos ensina lições preciosas, para que hoje nós também possamos enfrentar as provações às quais somos submetidos constantemente, né? Muitas delas longas, duras e reincidentes. Elas acontecem e daqui a algum tempo acontecem de novo. Quais lições nós podemos tirar dessa história que o povo de Israel enfrentou sob a liderança do rei Davi? Uma delas é reconhecer que as provas não fogem ao controle de Deus. Você, por favor, se está com a Bíblia aberta, leia o verso de número 1 juntamente comigo. Ele diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. O Senhor está indignado, ele diz. Ó, restabelece-nos. Veja que Davi aqui, ele reconhece que aquele revés militar que ele sofreu, depois de ter pacificado, de ter conquistado determinadas áreas, haver um levante novamente contra Israel, aquela virada, não é? Aquela rasteira que ele tomou, não estava fora do controle de Deus. Ele diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste. Ele não diz assim: ó Senhor, não foram os sírios, nem os povos da Mesopotâmia. Ele diz: tu nos rejeitaste. Ele quer dizer com isso: olha, Senhor, eu sei que essa prova dura pela qual nós estamos passando, desgastante pela qual nós estamos passando, ela está debaixo do teu absoluto controle. Eu entendo
que os rumos dessa guerra são uma permissão do Senhor. Você está compreendendo? Ele não atribui os fatos ao acaso, mas ele diz: eu compreendo que quem nos rejeitou e quem nos dispersou foi o Senhor, não foi o inimigo aparente, mas foi debaixo da tua permissão. Então, entendendo que os rumos dessa guerra, a maneira como essa guerra se estabelecia, estava debaixo da permissão de Deus, e Davi não se ocupa simplesmente das táticas militares, não se ocupa simplesmente da preparação dos seus exércitos, mas ele diz: restabelece-nos, Senhor, porque ele poderia dizer assim: eu sei que essa guerra é uma questão humana, então eu vou aparelhar ainda mais os meus exércitos, eu vou chamar mais gente que está lutando lá no fronte do norte, para trazer para cá, para poder apagar esse levante, para poder abafar essa insurgência. Mas ele reconhece que aquilo está debaixo da permissão de Deus, e tem naquele levante, naquela insurgência, existe um propósito divino. Então ele diz: restabelece-nos, Senhor. No próprio verso 1 ele diz isso, ele faz esse pedido a Deus. Por quê? Porque ele tem uma compreensão de que aquela prova está debaixo da permissão de Deus, e se ela está debaixo da permissão de Deus, o único que pode interromper, que pode amenizar aquele sofrimento, é o próprio Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Ele diz aqui, no verso de número 3, fizeste o teu povo experimentar reveses. Quem fez? O Senhor Deus fez. Então, veja que ele não atribui isso ao acaso, hein? Aquele revés, e ele usa a palavra revés porque aquela região já estava conquistada, mas houve um revés, houve um levante, houve uma oposição, se aproveitando de um momento de fraqueza dos exércitos de Davi. Então ele diz aqui, fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber um vinho que atordoa. Aí vejam as palavras, as metáforas, né? Um vinho que atordoa, quer dizer, ficamos meio que tontos aqui, sem saber o que fazer, porque o Senhor, ele disse, fizeste, o Senhor permitiu que nós víssemos, experimentássemos reveses. O povo não só viu, como o povo passou por aquilo. E assim também é na nossa vida. Nós não só vemos os fatos, mas nós temos que atravessar, passar por eles, muitas vezes debaixo da permissão de Deus, e ficamos às vezes também atordoados, atônitos com o que está acontecendo, e às vezes até sem saber como agir diante das circunstâncias. Mas nós precisamos nos lembrar das palavras de Davi, que ele começou a oração logo indignado: Senhor, o Senhor nos abandonou. Mas logo em seguida, ele reconhece que tudo aquilo acontecia por permissão de Deus e tinha propósitos elevados. Então ele fala: Senhor, restabelece a nação, restabelece-nos. Essa é a postura, essa é a oração daquele que conhece que o nosso Deus é um Deus, sim, e eu creio nisso, embora exista uma corrente teológica que diz que Deus não é um Deus intervencionista, né? Que diz que nós falamos Deus é bom e Deus é poderoso, e alguns teólogos dizem, ou ele não é tão bom assim, ou ele não é tão poderoso assim, porque senão coisas ruins não aconteceriam, né? Se ele é bom, coisas ruins não aconteceriam, né? E se ele é poderoso também não, porque ele poderia interrompê-las. Mas nós sabemos que dentro daquele aparente caos, meus irmãos, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos trabalhando, e nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Pense comigo,
aí intimamente, de uma maneira sincera, quais foram os momentos da sua vida e da minha vida em que mais tivemos intimidade com Deus, se não aqueles onde passamos por maiores provações. Neles, nós nos dedicamos a ler a palavra, nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos aos nossos irmãos que orem por nós, nós vamos com muito maior frequência à igreja para buscar uma palavra de alento, de conforto, de edificação. Deus usa esses tempos. Nós é que precisamos compreender a ação de Deus no meio do aparente caos. Então, o Senhor tinha um propósito muito claro para a nação de Israel. O reinado de Davi e suas grandes conquistas militares, e não foram poucas, não é? Estavam dentro dos propósitos de Deus, que pessoalmente implementou e até hoje implementa esses propósitos em relação à sua nação e a nós que somos o Israel de Deus, né? Adotados agora na família de Deus. Então, ele diz assim, no verso de número 4, acompanhe por favor comigo para que você entenda essa palavra. Ele deste um estandarte. A palavra estandarte é bandeira, é a mesma coisa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Vejam, irmãos, aqui existe uma chave que abre uma porta de escape e de salvação para todos aqueles que creem e que amam a Deus. Ele disse, há um caos, aparente caos. Parece até que o Senhor nos abandonou. A terra está rachando, não é? Existem fendas diante de nós, aqui na linguagem figurada usada por Davi. Mas ele logo no verso 4 ele disse, mas o Senhor deu uma bandeira para aqueles que te temem, para fugirem de diante do arco. Vejam, é interessante, porque como a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai pesquisando, a gente vai orando e pedindo, Senhor, me revela aqui o que o Senhor tem, e nós vamos nos aprofundando, isso é maravilhoso. Por isso que eu sou um apaixonado pela Bíblia, pela palavra de Deus, porque essa palavra estandarte, essa palavra bandeira usada aqui, é a mesma palavra usada lá no livro do Êxodo, capítulo 17, verso 5, quando ele faz uma referência direta ao Senhor Deus. E ele usa essa mesma palavra para dar um nome para o Senhor Deus, que é Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira. Olha que coisa interessante. Então Davi disse, o Senhor permite essa luta, o Senhor está permitindo esse caos, o Senhor está permitindo essa situação de cansaço, de esgotamento, de uma aparente derrota. Mas tem um detalhe, o Senhor deu para cada um de nós uma bandeira, um estandarte, para que com ele nós possamos fugir diante do arco. E a palavra usada aqui, estandarte, é a mesma usada lá em Êxodo, que significa, o Senhor é a nossa bandeira. Amém. Olha que coisa abençoada, que coisa maravilhosa. Nós podemos ter a certeza, nós podemos ter a convicção de que Deus é o nosso estandarte, de que Ele próprio é a nossa bandeira, em meio às lutas, às dificuldades, em meio às provações, né? E quando nós vamos refletir mais profundamente sobre a questão da prova, da provação, nós podemos fazer uma analogia aqui, né, entre a vida do povo de Israel e a nossa própria vida, e uma criança quando entra na escola. Nós mesmos, ou os nossos filhos, quando colocamos eles na escola, né, ou lembrando da nossa própria história. Então, a criança entra e ela começa a estudar. O estudante, de uma maneira geral,
não precisa ser necessariamente uma criança, começa ali a estudar e o professor aplica um conteúdo para avaliar a sua capacidade, segundo a capacidade daquele estudante. E depois de algum tempo, então, ele aplica uma prova para poder medir, para poder aferir se aquele conhecimento foi absorvido. Sim. Não é verdade? Para ver se de fato aquele estudante aprendeu o que foi ministrado. Mas veja, a prova que é aplicada, muito embora muitas vezes tenha uma aparência de coisa ruim, e é assim que nós encaramos as provas, né? Eu me lembro que quando era semana de prova na escola era um terror, era uma coisa horrível. Alguns passam mal, né? Alguns precisam até de um suporte aí, porque ficam estressados, ficam nervosos, descompensa um pouco a saúde, né? Algumas áreas ficam afetadas, porque vão ser submetidos a uma prova. Mas veja só, a prova não é para o mal, a prova não é para prejudicar o estudante, a prova é para aferir se o conhecimento foi absorvido, e se não foi, lhe é dada uma nova oportunidade para que ele aprenda e depois faça a prova novamente. Não é assim que acontece? Então, as provas de Deus também são da mesma maneira, são uma oportunidade que Deus nos dá de crescermos na fé, de nos tornarmos pessoas melhores, de caminharmos para a perfeição, olhando para o protótipo perfeito que é o Senhor Jesus Cristo, tendo Ele como ponto de partida e também como ponto de chegada. Então, o conteúdo estudado, o conteúdo aprendido precisa ser submetido a uma avaliação, e essa é a prova, e Deus nos prova e vai continuar nos provando ao longo de toda a nossa existência. Mas a prova, diferentemente do que muitas vezes imaginamos, do que sentimos, ela não é para o nosso prejuízo pessoal, mas é para nos fazer crescer. Mas o fato é que nenhum de nós gosta de ser provado. Na vida, nós procuramos aprovação, não é assim? Então, o marido espera ver aquele sorriso de aprovação da sua esposa, a esposa espera ver um sorriso ou um acenar, né, de aprovação do seu marido. O empregado espera a aprovação do seu patrão, o filho espera a aprovação do pai. Ninguém quer ser reprovado, ninguém quer ser submetido a voltar lá na estaca zero e aprender tudo novamente, né? Nós não queremos isso, mas precisamos entender que quando a provação, quer seja na escola, quer seja da parte de Deus, atesta a nossa incapacidade, né, de subirmos um degrau, ela é para o nosso bem, porque se estabelece ali uma nova oportunidade de aprendizado. Basta então que nós sejamos suficientemente humildes, né, para nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido momento Ele nos exalte. Às vezes queremos dar, como diz o provérbio popular, um passo maior do que a perna. Queremos fazer algo para o qual nós não estamos habilitados, nós não estamos devidamente preparados, nós não temos qualificação da parte de Deus, nós não temos um preparo espiritual para assumir aquela postura. Então Deus nos traz de volta, através de uma provação, a um novo aprendizado. Meu filho, eu vou te tirar daí, porque você vai levar um tombo, né? E vou te colocar onde você deve estar, para que você aprenda e depois, uma vez aprovado, como diz Tiago lá na sua carta, né? Tiago fala muito sobre as provações. Então aí sim você vai poder caminhar nesse caminho da fé, né? Galgando
outros espaços, outros ambientes, outros degraus na vida espiritual. Mas, enquanto essa aprovação não acontece, fica ali meio que um sentimento de derrota, né? E Deus está sempre nos provando, irmãos, ao longo de toda a nossa existência. Deus não nos quer o mal, mas pelo contrário, Ele quer que nós nos espelhemos em Jesus e vamos cada dia subindo nesses degraus. Então, Israel, o povo, a nação, passava aqui por uma grande provação. O primeiro ímpeto de Davi foi dizer: Senhor nos abandonou. Depois ele disse: não, tudo está acontecendo debaixo da permissão dele. E aí, finalmente, quando ele faz essa constatação, então ele se volta para Deus e diz: Senhor, está lá no verso 11, presta-nos auxílio. Ele busca socorro naquele que pode de fato socorrer, naquele que pode avaliar se passamos ou não na prova, naquele que pode nos colocar no degrau superior, ou então vai nos fazer descer um degrau para reaprendermos aquilo que deveríamos ter aprendido. Deus também, meus amados, conhece a hora de pôr fim às provações, né? O trecho do verso 6 até o verso 8 é uma resposta de Deus. Vejam lá: falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém ao meio, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, e Judá o meu cetro. Então aí Deus responde a essa oração de Davi. E veja que Siquém, ela está situada no território de Efraim, nesse tempo aqui, né? E fica a oeste do rio Jordão. E o vale de Sucote fica em Gade, a leste, quer dizer, uma região ficava de um lado do rio e a outra ficava do outro. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu vou unificar, e tudo isso vai ser terra de Israel, será posse de Israel, sim, será território de Israel. Deus responde a essa oração, né? Deus confirma aqui aquilo que ele havia prometido lá no livro do Êxodo, quando ele tirou o povo do Egito: eu vou dar para vocês uma terra, eu vou dar para vocês um lugar, e até hoje esse lugar está lá, né? Até hoje eles são Israel de um lado do Jordão, e é Israel também do outro lado do Jordão. Então a aprovação de Deus, o que eu estou querendo dizer para você hoje, nessa manhã? A aprovação de Deus, ela acontece na hora e no momento certo, mas Deus sabe também o tempo de tirar a aprovação. Nós sabemos que Deus não nos prova para além das nossas condições. Ele não é um tentador. Tudo que Ele faz é para nos edificar, ou como eu tenho dito para os irmãos, é para nos fazer subir um degrau na vida espiritual, na direção da promessa. E qual é a promessa? Estar com o Pai para todo sempre, não é? Estamos reunidos para todo sempre, não nessa Jerusalém física, a qual muitas vezes citamos, a qual é muito falada aqui no livro dos Salmos, mas na Jerusalém celestial, da qual todos tomaremos posse um dia. Amém. Então, esse momento, essa provação, ela tem um fim, ela tem um momento, e Deus ainda diz no verso 7, né, que continua no verso 8, dizendo que Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, e sobre a Filístia jubilarei. Isso quer dizer o seguinte: os teus inimigos serão derrotados. Não passa de uma pia para eu me lavar, sobre o outro eu atirarei os meus calçados, né? E sobre a Filístia eu vou jubilar. Quer dizer, os israelitas poderiam, diante dessa palavra,
de Deus poderiam esperar o término dos confrontos, impondo derrota aos seus inimigos, porque o próprio Senhor poria fim a essas provações. Vocês estão compreendendo? Ele começa indignado, achando que aquilo é uma obra do acaso. Depois ele constata, Davi, ele constata que Deus tem controle sobre aquela situação. E tendo Deus controle sobre aquela situação, ele vai usar com propósitos. E quando atingido o propósito, Deus vai retirar a provação. Vocês estão percebendo como na nossa vida é a mesma coisa? As provações têm seu tempo, e o tempo determinado por Deus. Num dado momento ele vai dizer: olha, agora vocês vão tomar posse não só de um lado, como do outro lado do Jordão também. Tudo que eu havia prometido, eu agora vou consolidar e vou concretizar na vida de vocês, nação de Israel. Assim é na nossa também. Tudo que Deus prometeu haverá de se concretizar literalmente na minha e na sua vida. Essa prova tem um tempo, e essa prova tem um propósito, e o propósito não é para o meu e para o seu mal. O propósito não é reprovar, o propósito é aprovar. Amém. Mas se uma vez reprovados, então Deus nos dá uma oportunidade de voltarmos lá e reaprendemos aquilo que deveríamos ter aprendido. Ele não vira as costas para nós, ele não nos deixa. Meus amados, ele diz aqui no verso de número 12, que é o último verso desse capítulo, que em Deus nós faremos proeza. Amém. Veja como ele começa e veja como ele termina. Ele começa dizendo: Senhor, tu nos rejeitaste. Agora, depois de compreender a situação, de enxergar a realidade dos fatos, ele termina dizendo: em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém. E sabe, meus queridos, eu estava pensando, o mesmo Deus de Davi, aquele que dá provações, que sabe a medida dessas provações, que também conhece o tempo em que elas devem durar, e que por fim se compadece dos seus servos, né? Ele é o mesmo Deus que também nos prova hoje. O Deus de Davi é o nosso Deus, não mudamos, né? E Ele nos ensina em meio a essas grandes dificuldades. Ele nunca nos abandona e nos lembra ao longo das provações da sua constante presença e da necessidade que temos de depender inteiramente dEle. Ele nos protege do mal. Vejam, irmãos, que Jó, só para fazer aqui uma comparação, Jó foi um homem considerado por Deus como justo, e foi considerado por Deus como justo, e mesmo assim ele sofreu, né? José foi um homem reto diante de Deus e diante de toda a sociedade, mas isso não impediu com que ele fosse escravizado. Lázaro era amigo do Senhor Jesus, mas adoeceu e depois veio a falecer. Vocês já pararam para pensar nisso? A coisa mais importante na nossa vida não é sermos poupados dos problemas, mas glorificarmos a Deus em tudo o que somos e em tudo o que nós fazemos. Porque as lutas, os problemas, as dificuldades e as provações são e serão uma realidade na nossa vida até aquele dia em que partirmos desse mundo. Quando nós somos confrontados pela doença, pelo desapontamento e mesmo pela morte, fato esse que tem acontecido de uma maneira muito frequente nesses últimos dias, no nosso círculo de amizades, mesmo na nossa família, na igreja, onde temos a comunidade dos irmãos todos,
temos experimentado essa situação com muita frequência. Mesmo assim, mesmo com todo esse desapontamento, nós podemos ter certeza que o único encorajamento que temos, irmãos, é que nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos pelo que vemos, É verdade. mas nós vivemos pela fé. Amém. Se o cristão não tiver essa visão, ele vai sucumbir. Ele vai sucumbir às provações, ele vai sucumbir às dificuldades desse mundo, e ele vai se desanimar e até mesmo se desviar dos caminhos do Senhor. O salmista diz lá no capítulo número 50: invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei. Amém. Né? Então não tem como nós fugirmos dessas situações, elas são inerentes ao próprio viver. Também no Salmo de número 55, se eu não me engano, Davi, diante também de um momento muito difícil na sua vida, de problemas pessoais, ele faz uma oração a Deus e depois ele fala assim: se eu fosse como uma pomba, não é? Eu voaria para longe, eu iria para o deserto. Mas, irmãos, não tem, Deus não dá asa para nós, não tem como nós voarmos para longe desses problemas, não é? Nós temos que enfrentá-los em nome do Senhor Jesus e ter uma visão de que nós vivemos por fé, né? O profeta Abacuque fala muito sobre isso, e ele tem uma postura agora de enxergar a glória de Deus, porque essa é a visão do crente, é enxergar a glória de Deus e o futuro que nos está proposto no Senhor Jesus Cristo. E ele fala: ainda que a figueira não produza, né? Ainda que não haja fruto nas pareiras, ainda que a oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas lá do redil, ainda assim, mesmo desse jeito, mesmo que não tenha gado lá no curral, ainda assim eu me alegro no Senhor. Amém. Ele fala isso. Esse é o conforto do crente, é saber que fomos livres do inferno e da morte. Sim. Fomos comprados por um precioso sangue. Graças a Deus. Meus irmãos, vejam só que tudo isso aconteceu e tudo isso acontece para nossa edificação. Quando olhamos para os profetas de Deus, Daniel foi jogado numa cova de leões. Lá estava a prova. Mas o Deus sempre presente no meio das provações, esse que Davi fala aqui: olha, o Senhor nos deu uma bandeira. Ele estava na cova dos leões, mas o Deus bandeira, Jeová Nissi, estava com ele, e a boca dos leões se manteve fechada. Não foi assim? Paulo e Silas foram colocados no cárcere depois de açoites, e meia-noite, enquanto eles cantavam, a terra tremeu, as portas, as fechaduras abriram, e eles se viram livres do cárcere. Jonas passou aqueles 3 dias também por permissão de Deus, lá no ventre daquele grande peixe, mas ele não foi decomposto ali pelos ácidos das entranhas daquele peixe, ele foi preservado por Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, a provação existe, ela é um fato, as lutas são grandes, mas nós não vivemos por aparências, nós não vivemos pelas vistas, nós vivemos por fé, e mesmo que não tenha fruto na figueira, mesmo que o parreiral não produza as uvas que deveria produzir, mesmo que as ovelhinhas sejam arrebatadas no aprisco, mesmo que não haja gado no curral, ainda assim nós vamos reconhecer que temos um estandarte, que temos Jeová Nissi, que Deus é a nossa bandeira, e nós sairemos vitoriosos ao fim dessa grande Amém. batalha. Como diz o salmista aqui, em Deus nós faremos proezas. Depois de passar por isso tudo, de fazer essa constatação
Então ele diz: nós faremos proezas e faremos no Senhor, porque Ele é que calca aos pés os nossos adversários. Se anime, se não pelas circunstâncias, porque elas não são animadoras, mas pela palavra de Deus. Que ela seja um conforto, um consolo, um bálsamo para mim e para você na manhã desse domingo. Que ela nos ajude a caminhar em meio às provações, sabendo que a provação não é para sermos destruídos, não é para o nosso prejuízo, mas é para avaliar o nosso grau de entendimento, de conhecimento, de compromisso com Deus e nos levar para um patamar superior. E se não estamos aprovados, então Deus nos traz de volta para refazermos essa lição, assim como fazemos na escola, e aprendemos mais de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Pai. Se anime, fale como Abacuque, ore como Abacuque, enxergue pela fé como enxergou Abacuque e também como fez o rei Davi. Que Deus te abençoe. Vamos orar e depois continue conosco, né? O pastor dará uma palavra, mas não desligue não, fique conosco. Amado Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de falar com os nossos queridos nessa manhã, mesmo que de uma maneira mais indireta, né? Usando essas estruturas de transmissão pela internet, mas o Senhor tem nos permitido continuar no meio das provas e continuar tendo uma visão pela fé e não pelas circunstâncias. Conforta, Senhor, cada coração, abençoa cada aluno, abençoa cada um que vai receber essa palavra nessa manhã, no nome santo de Jesus, em nome de quem também nós agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, irmão Luiz, por mais uma aula. Eu disse para ele: olha, você vai falar sobre o Salmo 60, porque há poucos dias você fez 60 anos, então você tem que falar sobre o Salmo 60. Estou brincando aqui, mas é muito bom estarmos transmitindo a palavra do Senhor através da nossa escola bíblica dominical, na pessoa do irmão Luiz, e você tem acompanhado. Na semana que vem, o irmão Luiz vai trazer Salmo 63, pode ser, irmão? 63, estamos fazendo assim porque aí você que acompanha os nossos cultos, vem primeiro o Salmo 63 na escola dominical, Salmo 64 no culto pela manhã e o Salmo 65 no culto pela noite. Fique conosco, toma uma água, vá até o banheiro, aí toma aquele cafezinho gostoso. 10h15 nós voltamos para o nosso culto de adoração. Estaremos vendo o Salmo de número 61, muito atual, e à noite às 18h30 o Salmo de número 62. Esperemos, pela graça, que na semana que vem nós possamos estar com pelo menos 25% de presentes. Esperemos e oremos por isso, que realmente isso possa acontecer. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e não perca, 10h15 começa. Você já recebeu uma mensagem aí, um dos barulhinhos que você ouviu aí no nosso celular era avisando que faltava meia hora para o culto iniciar. Agora já falta um pouco menos, mas Deus te abençoe e até mais.